Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as causas, que levaram à Revolução Francesa, e vamos discutir um pouco sobre toda a base teórica, que contribuiu para que a população francesa, realizasse essa revolução, no caso o iluminismo e o liberalismo. Então, nós vamos começar da mesma forma que nós fizemos já em aulas anteriores. Vamos ler as habilidades estruturantes do currículo paulista que se ligam a esse tema, Então, são duas, identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Então, são duas habilidades, que se relacionam a esse tema das causas da Revolução Francesa e também ali no que se refere ao iluminismo e ao liberalismo, Então, para a gente começar a falar sobre a Revolução Francesa, seria bom a gente começar discutindo sobre aonde realmente se iniciou a Revolução, que foi no seio da sociedade, Então, vamos começar com essa charge da época ali da Revolução Francesa, que mostra dois nobres, um do clero, esse de roxo, e um da nobreza, sobre um senhor de idade. No caso, esse senhor de idade representa tanto a burguesia como os camponeses, demonstrando que quem sustentava tanto o clero católico como a nobreza e a família real era o terceiro estado. Então aqui a gente tem os três estados, O primeiro estado, que representava o clero, a Igreja Católica, que era apenas 1% da população. Tínhamos o segundo estado, que era a nobreza e a família real, que representava apenas 2% da população, e o terceiro estado, que era a grande maioria da população, que era a burguesia, tanto a alta burguesia como aquela burguesia urbana, os comerciantes médios ali, e também os camponeses, que representavam ali 97% da população. A grande maioria da população estava representada no terceiro estado. Então, essa era a divisão da sociedade francesa. Tanto o primeiro estado como o segundo, que era a minoria da população, eles tinham uma série de privilégios, concentravam a maior parte das riquezas do país em suas mãos, não pagavam impostos, Já o terceiro estado, existia a alta burguesia, que era rica já, eles tinham poder econômico, só que eles não tinham nenhum tipo de influência política, não tinham nenhum tipo de poder de decisão nos rumos políticos e econômicos do país. Então, essa alta burguesia já era rica, mas não tinha nenhum tipo de influência política. Existia também uma burguesia média, pequenos e médios comerciantes, e existiam também os camponeses, que trabalhavam com a terra, com a agricultura. Então, a gente tinha uma população na França de entre 22 e 25 milhões de pessoas, e quem efetivamente gerava riqueza para a França, quem efetivamente sustentava os privilégios tanto do primeiro como do segundo estado, era o terceiro estado. Primeiro porque o terceiro estado pagava impostos, que contribuía para a manutenção dos privilégios ali do clero e da nobreza, e também eles geravam riqueza, seja na indústria, seja na agricultura. Quem efetivamente produzia, era os componentes aqui do terceiro estado, tanto a burguesia como os camponeses. Então, essa era a divisão social, uma desigualdade econômica e social gigantesca, que existia na França, que foi um fator que contribuiu para a Revolução Francesa, juntamente com outros fatores também que nós vamos discutir posteriormente. Então, assim, toda a revolução, ou a grande maioria delas, antes dela ocorrer, existe uma base teórica, Existe uma ideia, um conceito de nação que se pretende colocar no lugar
de um sistema que você pretende destruir, né? Então, a base teórica, a base filosófica da Revolução Francesa foi o Iluminismo, né? Aqui nós temos uma imagem, que eu vou pegar aqui uma imagem maior, mas antes disso vamos ler aqui. Essa obra está carregada de um simbolismo muito grande, né? Porque a mulher no centro simboliza a verdade, né? E existem outras duas figuras, né, que no caso é a razão e a filosofia, estão a retirar o manto sobre a verdade, né? Revelando a verdade para a grande maioria das pessoas, né? Então nós temos essa imagem aqui, essa mulher aqui no centro com o manto sendo retirado e com essa luz atrás dela simboliza a verdade, né? E essa luz é o símbolo do iluminismo, né? Iluminar as mentes para que as pessoas consigam ver a verdade, né? Então o manto está sendo retirado, demonstrando que o iluminismo veio para trazer a verdade às pessoas, né? Veio para contribuir para que as pessoas tenham uma visão racional das coisas, né? Uma visão científica e racional dos fatos. Então, essa pintura que está, né, no frontispício, na folha de capa da enciclopédia, né, a primeira enciclopédia que foi publicada pelos iluministas, né, que tinha como função ali, como toda enciclopédia, de ter nesse livro, em todos os seus fascículos, né, todas as suas edições, um resumo, uma síntese de todos os conhecimentos que foram adquiridos pela humanidade ao longo de toda a civilização, né? Então, o iluminismo, simbolicamente, ele representa isso, né? A luz, trazer luz às pessoas, trazer conhecimento, racionalidade, né? Então, o iluminismo ele tem algumas características, através de vários filósofos teóricos, né? Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, eles defendiam alguns conceitos, né? O principal deles era esse, eles faziam uma oposição muito forte ao absolutismo, que era o quê? Nada mais era do que todo o poder político e econômico de um país concentrados nas mãos do rei, né? Apenas. Então, eles achavam que esse modelo econômico teria que ser substituído por esse outro aqui, que era o quê? A divisão do Estado em 3 poderes. O poder que estava concentrado apenas nas mãos do rei, né, deveria se dividir em três poderes, né? Seria o legislativo, seria o que nós temos hoje como Câmara dos Deputados, o Senado, que cria as leis. Seria o executivo, na figura de um presidente ou um primeiro-ministro, né, junto com o seu corpo de ministros, que iria executar as leis. E existiria também um judiciário, que iria velar pela Constituição e pelo cumprimento da lei, né? E iria também, seria aquele que estaria, aquela instituição que existiria para mediar os conflitos, né, entre os indivíduos e entre também, em determinadas situações, mediar o conflito entre a sociedade ou um grupo de pessoas e o Estado, né? Então, eles defendiam o fim do absolutismo, a divisão do Estado em 3 poderes, defendiam tanto o Estado como a educação laicos, ou seja, separados da religião, mas ao mesmo tempo eles defendiam que todo cidadão tem direito a ter a sua religião, eles defendiam a liberdade de culto, mas separados tanto do Estado como da educação, né? Então, o Estado não deveria ser influenciado por decisões religiosas, ou melhor, as decisões do Estado não deveriam ser influenciadas pela religião. Vale dizer que séculos antes, não muito distantes desse período de 1789, a Europa tinha passado por sangrentas guerras no que se refere à religião, a guerra entre guerras, né, e conflitos entre protestantes e católicos. A própria França mesmo, os huguenotes, né, que eram protestantes, foram massacrados na própria França. Guerra dos 30 anos, a Inquisição, as Cruzadas. Então, dentro desse histórico, os iluministas eles viam que a religião não deveria influenciar a política, deveriam ser esferas separadas, né? E a educação
né, a formação dos cidadãos, deveria haver uma educação pública de qualidade e laica, separada da religião também, né? E eles defendiam, né, como naquela pintura que eu mostrei anteriormente, aquela gravura, né, o uso da razão, da racionalidade, né, da ciência, do método científico para se entender, né, as sociedades e o mundo, né, tanto a natureza como as sociedades. Então, em linhas gerais, essas são as características do iluminismo, né? Então, temos aqui também liberalismo político e econômico, né? Existem duas gravuras aqui, né? Essa aqui do Adam Smith, importante teórico do liberalismo econômico, e o Montesquieu, importante também teórico do liberalismo político. Então, em linhas gerais, muitas das ideias do liberalismo estão no iluminismo, né? Então, no que se refere ao liberalismo político, é aquele conceito, por exemplo, que eu tinha falado, que foi defendido pelo Montesquieu, da divisão do Estado em 3 poderes. Eles faziam, os liberais também, forte oposição ao absolutismo e diziam que o Estado tinha que ser dividido em 3 poderes, né? Eles, no que se refere à economia, eles diziam que, tanto na economia como na política, eles diziam que deveria haver uma presença mínima do Estado, tanto na economia como na política, né? Então, o Adam Smith, no que se refere à economia, ele fazia uma forte oposição ao sistema econômico que vigorava até então, que era o mercantilismo, né? Sistema econômico que visava o acúmulo de riquezas, que existia uma forte presença do Estado na economia, nas relações comerciais. Então, ele dizia que o Estado deveria intervir minimamente na economia, né? Deveria haver o quê? Uma regulação econômica feita pelo próprio mercado, né? Ele dizia que existiria uma chamada mão invisível que consertaria as possíveis e as distorções econômicas e sociais que iriam surgir durante o processo, né? Existiriam leis, né, gerais que regulariam os eventuais problemas, né, as eventuais distorções que existissem nesse modelo econômico, né? Eles defendem também, os liberais, eles defendem de forma muito rígida, muito intensa, a propriedade privada, né? Tudo aquilo que você adquiriu como fruto do seu trabalho é seu, você tem direito de usufruir dele, né? Eles defendiam também um forte individualismo, a individualidade, né? A autodeterminação das pessoas e dos povos também. Então, liberalismo, eles defendem o quê? Uma presença mínima do Estado, tanto na política como na economia, substituição do absolutismo, do poder total de um rei, por um sistema com divisão em 3 poderes, né? No que se refere à economia, eles defendiam um sistema que era pretendido pelos burgueses, né? Que se materializou na Revolução Industrial, né, na industrialização que começou na Inglaterra, que era uma presença mínima do Estado na economia. A economia não deveria ser regulada pelo Estado, né? Tarifas mínimas, não deveriam ser cobrados muitos impostos no que se refere à exportação, né? Então, essas, em linhas gerais, são algumas das características do liberalismo que são muito parecidas, né? Muitas ideias do iluminismo estão intimamente ligadas com o liberalismo, né? Defendiam também o uso da razão, né? Da ciência, e algo que é central, como eu tinha falado, né? Da propriedade privada, que é algo central no liberalismo, né? O conceito de... E além disso, eles defendiam o quê? O fim do pacto colonial, o fim do sistema colonial. Por quê, pessoal? Por que isso é tão importante para os liberais? Vale dizer que a
primeira materialização ali do liberalismo foi, ou não vou dizer a primeira, mas uma materialização fundamental do liberalismo foi o quê? A Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, a produção inglesa aumentou de forma vertiginosa. E um outro conceito que é muito importante no liberalismo é a busca pelo lucro, pessoal. Então, se você tem uma produção muito grande, como foi o que ocorreu com os ingleses, eles passaram a produzir de forma muito intensa, você precisa de consumidores. Então, o que existia antes no sistema colonial era simplesmente o quê? Os mercados eram fechados. Só a metrópole tinha direito de comercializar com sua colônia. Os ingleses queriam quebrar esse pacto colonial, exatamente por quê? Porque eles queriam ter acesso aos mercados das colônias. Queriam poder vender para as populações que viviam nas colônias. Né? Eles queriam quebrar esse pacto colonial, onde só a metrópole podia comercializar com a colônia. Então, e uma outra coisa que o liberalismo, juntamente com a Revolução Industrial, contribuiu foi o quê? O fim da escravidão. Que os ingleses queriam que os escravos se tornassem assalariados. Porque a partir do momento que você é assalariado, você pode consumir. Então, uma outra coisa que tanto o liberalismo como o iluminismo contribuiu foi o quê? O fim do sistema colonial e o fim da escravidão. Tudo por conta dessa questão do lucro, né? Tudo por essa questão de aumento de produção visando lucro, que são características do liberalismo. Beleza? Então, por que estou falando aqui agora, pessoal? Nós vamos discutir sobre a Guerra dos 7 Anos. Porque esse conflito foi fundamental tanto na independência dos Estados Unidos, né? E também na Revolução Francesa. Foi uma guerra que ocorreu entre ingleses e franceses, né? Principalmente ali na América do Norte, mas também no continente europeu, porque alguns colonos ingleses ocuparam terras francesas ali na América do Norte. Então a França declarou guerra a esses colonos, invadiu as 13 colônias, né, dos Estados Unidos, e isso fez com que a Inglaterra entrasse no conflito. Em linhas gerais, né, esse conflito foi vencido pelos ingleses, só que economicamente falando, os dois países saíram quebrados, né? E esse fato contribuiu, por exemplo, para a independência dos Estados Unidos, porque os ingleses, tensionando se recuperar economicamente desse conflito, acabou impondo mais impostos, acabou querendo ter uma presença econômica mais forte ali nas 13 colônias, e isso fez com que isso contribuiu para a independência das 13 colônias, né, que daria origem aos Estados Unidos, em 1776. E no caso francês, contribuiu para a Revolução Francesa, porque levou a França a uma crise econômica, e essa crise econômica levou a um aumento da pobreza, um aumento da miséria, um aumento do desemprego, né? E isso contribuiu também para a Revolução Francesa. Então essa guerra ela é fundamental tanto para a independência dos Estados Unidos como também para a Revolução Francesa. Somada a essa crise financeira que já existia na França por conta das consequências desse conflito, vale dizer que a França também perdeu uma série de territórios, né, na Ásia e na América do Norte, tanto para a Inglaterra como para a Espanha. Somado a esse fator, houve um inverno rigoroso na França, né, em 1788, 1789, que prejudicou as colheitas, né? Então o preço do pão, o preço da batata subiu de forma muito intensa, a população já estava empobrecida, né? Começou a passar fome, e esse foi também um fator que contribuiu ali para a Revolução Francesa, né? Quando você coloca tudo isso dentro de um caldeirão, né? População passando fome, população empobrecida, desigualdade social muito intensa, né? E você, além disso, existe uma doutrina filosófica, uma teoria política que dá um norte para essa população, dizendo assim, nós podemos substituir esse sistema por um outro. Tudo isso junto
e vale dizer que essa doutrina, claro, é o iluminismo que eu estou falando, né? Tudo isso, quando se soma, fome, desigualdade social, pobreza, uma doutrina revolucionária, filosófica, tudo isso, todos esses fatores juntos contribuíram para que ocorresse a Revolução Francesa, né? Então, e essa revolução, aqui nós estamos discutindo apenas as causas, né, que levaram a essa revolução e a base teórica, né, filosófica, né, que foi o iluminismo e o liberalismo. A revolução em si nós vamos discutir em outros vídeos, né, porque é um processo longo, né, violento, longo, que teve uma fase de diretório, foi uma revolução muito violenta, teve a fase em que Napoleão Bonaparte assumiu as rédeas do país, houve as guerras napoleônicas até 1815. Essa revolução teve influência, e o iluminismo também, na independência tanto dos Estados Unidos como da América Espanhola. Então é um processo longo que precisa ser discutido mais atentamente ali em outros vídeos, né? Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender, né, as principais causas que levaram à Revolução Francesa e também as características ali do iluminismo e do liberalismo, beleza? Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as causas, né, que levaram à Revolução Francesa, né, e vamos discutir um pouco sobre toda a base teórica, né, que contribuiu para que a população francesa, né, realizasse essa revolução, né, no caso o iluminismo e o liberalismo. Então, nós vamos começar da mesma forma que nós fizemos já em aulas anteriores, vamos ler as habilidades estruturantes do currículo paulista que se ligam a esse tema, né? Então, são duas, né? Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Então, são duas habilidades, né, que se relacionam a esse tema das causas da Revolução Francesa e também ali no que se refere ao iluminismo e ao liberalismo, né? Então, para a gente começar a falar sobre a Revolução Francesa, seria bom a gente começar discutindo sobre aonde realmente se iniciou a Revolução, que foi no seio da sociedade, né? Então, vamos começar com essa charge da época ali da Revolução Francesa, que mostra dois nobres, né? Um do clero, né? Esse de roxo, e um da nobreza, sobre um senhor de idade, né? No caso, esse senhor de idade representa tanto a burguesia como os camponeses, demonstrando que quem sustentava tanto o clero católico como a nobreza e a família real era o terceiro estado, né? Então aqui a gente tem os três estados, né? O primeiro estado, que representava o clero, a Igreja Católica, que era apenas 1% da população. Tínhamos o segundo estado, que era a nobreza e a família real, né, que representava apenas 2% da população, e o terceiro estado, que era a grande maioria da população, né, que era a burguesia, tanto a alta burguesia como aquela burguesia urbana, né, os comerciantes médios ali, e também os camponeses, que representavam ali 97% da população. A grande maioria da população estava representada no terceiro estado, né? Então, essa era a divisão da sociedade francesa, né? Tanto o primeiro estado como o segundo, que era a minoria da população, eles tinham uma série de privilégios, concentravam a maior parte das riquezas do país em suas mãos, não pagavam impostos, né? Já o terceiro estado, existia a alta burguesia, que era rica já, eles tinham poder econômico, só que eles não tinham nenhum tipo de influência política, não tinham nenhum tipo de poder de decisão, né, nos rumos políticos e econômicos do país, né? Então, essa alta burguesia já era rica, mas não tinha nenhum tipo de influência política. Existia também uma burguesia média, né, pequenos e médios
comerciantes, e existiam também os camponeses, né, que trabalhavam com a terra, com a agricultura. Então a gente tinha uma população na França de entre 22 e 25 milhões de pessoas, e quem efetivamente gerava riqueza para a França, quem efetivamente sustentava, né, os privilégios tanto do primeiro como do segundo estado, era o terceiro estado. Primeiro porque o terceiro estado pagava impostos, né, que contribuía para a manutenção dos privilégios ali do clero e da nobreza, e também eles geravam riqueza, né, seja na indústria, seja na agricultura. Quem efetivamente produzia, né, era os componentes aqui do terceiro estado, tanto a burguesia como os camponeses, né? Então essa era a divisão social, uma desigualdade econômica e social gigantesca, né, que existia na França, que foi um fator que contribuiu para a Revolução Francesa, né, juntamente com outros fatores também que nós vamos discutir posteriormente. Então, assim, toda a Revolução, ou a grande maioria delas, antes dela ocorrer, existe uma base teórica, né? Existe uma ideia, um conceito de nação que se pretende colocar no lugar de um sistema que você pretende destruir, né? Então, a base teórica, a base filosófica da Revolução Francesa foi o Iluminismo, né? Aqui nós temos uma imagem, que eu vou pegar aqui uma imagem maior, mas antes disso vamos ler aqui. Essa obra está carregada de um simbolismo muito grande, né? Porque a mulher no centro simboliza a verdade, né? E existem outras duas figuras, né, que no caso é a razão e a filosofia, estão a retirar o manto sobre a verdade, né? Revelando a verdade para a grande maioria das pessoas, né? Então nós temos essa imagem aqui, essa mulher aqui no centro com o manto sendo retirado, e com essa luz atrás dela simboliza a verdade, né? E essa luz é o símbolo do iluminismo, né? Iluminar as mentes para que as pessoas consigam ver a verdade, né? Então o manto está sendo retirado, demonstrando que o iluminismo veio para trazer a verdade às pessoas, né? Veio para contribuir para que as pessoas tenham uma visão racional das coisas, né? Uma visão científica e racional dos fatos. Então, essa pintura que está, né, no frontispício, na folha de capa da enciclopédia, né, a primeira enciclopédia que foi publicada pelos iluministas, né, que tinha como função ali, como toda enciclopédia, de ter nesse livro, em todos os seus fascículos, né, todas as suas edições, um resumo, uma síntese de todos os conhecimentos que foram adquiridos pela humanidade ao longo de toda a civilização, né? Então, o iluminismo, simbolicamente, ele representa isso, né? A luz, trazer luz às pessoas, trazer conhecimento, racionalidade, né? Então, o iluminismo ele tem algumas características, através de vários filósofos teóricos, né? Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, eles defendiam alguns conceitos, né? O principal deles era esse, eles faziam uma oposição muito forte ao absolutismo, que era o quê? Nada mais era do que todo o poder político e econômico de um país concentrados nas mãos do rei, né? Apenas. Então, eles achavam que esse modelo econômico teria que ser substituído por esse outro aqui, que era o quê? A divisão do Estado em três poderes. O poder que estava concentrado apenas nas mãos do rei, né, deveria se dividir em três poderes, né? Seria o legislativo, seria o que nós temos hoje como Câmara dos Deputados, o Senado, que cria as leis. Seria o executivo, na figura de um presidente ou um primeiro-ministro, né, junto com o seu corpo de ministros, que iria executar as leis. E existiria também um judiciário, que iria velar pela Constituição e pelo cumprimento da lei, né? E iria também
seria aquele que estaria, aquela instituição que existiria para mediar os conflitos, né, entre os indivíduos e entre também, em determinadas situações, mediar o conflito entre a sociedade ou um grupo de pessoas e o Estado, né? Então, eles defendiam o fim do absolutismo, a divisão do Estado em 3 poderes, defendiam tanto o Estado como a educação laicos, ou seja, separados da religião, mas ao mesmo tempo eles defendiam que todo cidadão tem direito a ter a sua religião, eles defendiam a liberdade de culto, mas separados tanto do Estado como da educação, né? Então, o Estado não deveria ser influenciado por decisões religiosas, ou melhor, as decisões do Estado não deveriam ser influenciadas pela religião. Vale dizer que séculos antes, não muito distantes desse período de 1789, a Europa tinha passado por sangrentas guerras no que se refere à religião, a guerra entre guerras, né, e conflitos entre protestantes e católicos. A própria França mesmo, os huguenotes, né, que eram protestantes, foram massacrados na própria França. Guerra dos 30 anos, a Inquisição, as Cruzadas. Então, dentro desse histórico, os iluministas eles viam que a religião não deveria influenciar a política, deveriam ser esferas separadas, né? E a educação, né, a formação dos cidadãos, deveria haver uma educação pública de qualidade e laica, separada da religião também, né? E eles defendiam, né, como naquela pintura que eu mostrei anteriormente, aquela gravura, né, o uso da razão, da racionalidade, né, da ciência, do método científico para se entender, né, as sociedades e o mundo, né, tanto a natureza como as sociedades. Então, em linhas gerais, essas são as características do iluminismo, né? Então, temos aqui também liberalismo político e econômico, né? Existem 2 gravuras aqui, né? Essa aqui do Adam Smith, importante teórico do liberalismo econômico, e o Montesquieu, importante também teórico do liberalismo político. Então, em linhas gerais, muitas das ideias do liberalismo estão no iluminismo, né? Então, no que se refere ao liberalismo político, é aquele conceito, por exemplo, que eu tinha falado, que foi defendido pelo Montesquieu, da divisão do Estado em 3 poderes. Eles faziam, os liberais também, forte oposição ao absolutismo e diziam que o Estado tinha que ser dividido em 3 poderes, né? Eles, no que se refere à economia, eles diziam que, tanto na economia como na política, eles diziam que deveria haver uma presença mínima do Estado, tanto na economia como na política, né? Então, o Adam Smith, no que se refere à economia, ele fazia uma forte oposição ao sistema econômico que vigorava até então, que era o mercantilismo, né? Sistema econômico que visava o acúmulo de riquezas, que existia uma forte presença do Estado na economia, nas relações comerciais. Então, ele dizia que o Estado deveria intervir minimamente na economia, né? Deveria haver o quê? Uma regulação econômica feita pelo próprio mercado, né? Ele dizia que existiria uma chamada mão invisível que consertaria as possíveis e as distorções econômicas e sociais que iriam surgir durante o processo, né? Existiriam leis, né, gerais que regulariam os eventuais problemas, né, as eventuais distorções que existissem nesse modelo econômico, né? Eles defendem também, os liberais, eles defendem de forma muito rígida, muito intensa, a propriedade privada, né? Tudo aquilo que você adquiriu como fruto do seu trabalho é seu, você tem direito de usufruir dele, né? Eles defendiam também um forte individualismo, a individualidade, né? A autodeterminação das pessoas e dos povos também. Então, liberalismo
Eles defendem o quê? Uma presença mínima do Estado, tanto na política como na economia, substituição do absolutismo, do poder total de um rei, por um sistema com divisão em 3 poderes, né? No que se refere à economia, eles defendiam um sistema que era pretendido pelos burgueses, né? Que se materializou na Revolução Industrial, né? Na industrialização que começou na Inglaterra, que era uma presença mínima do Estado na economia. A economia não deveria ser regulada pelo Estado, né? Tarifas mínimas, não deveriam ser cobrados muitos impostos no que se refere à exportação, né? Então, essas, em linhas gerais, são algumas das características do liberalismo que são muito parecidas, né? Muitas ideias do iluminismo estão intimamente ligadas com o liberalismo, né? Defendiam também o uso da razão, né? Da ciência, e algo que é central, como eu tinha falado, né? Da propriedade privada, que é algo central no liberalismo, né? O conceito de... E além disso, eles defendiam o quê? O fim do pacto colonial, o fim do sistema colonial. Por quê, pessoal? Por que isso é tão importante para os liberais? Vale dizer que a primeira materialização ali do liberalismo foi, ou não vou dizer a primeira, mas uma materialização fundamental do liberalismo foi o quê? A Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, a produção inglesa aumentou de forma vertiginosa. E um outro conceito que é muito importante no liberalismo é a busca pelo lucro, pessoal. Então, se você tem uma produção muito grande, como foi o que ocorreu com os ingleses, eles passaram a produzir de forma muito intensa, você precisa de consumidores. Então, o que existia antes no sistema colonial era simplesmente o quê? Os mercados eram fechados. Só a metrópole tinha direito de comercializar com sua colônia. Os ingleses queriam quebrar esse pacto colonial, exatamente por quê? Porque eles queriam ter acesso aos mercados das colônias. Queriam poder vender para as populações que viviam nas colônias, né? Eles queriam quebrar esse pacto colonial, onde só a metrópole podia comercializar com a colônia. Então, e uma outra coisa que o liberalismo, juntamente com a Revolução Industrial, contribuiu foi o quê? O fim da escravidão. Que os ingleses queriam que os escravos se tornassem assalariados. Porque a partir do momento que você é assalariado, você pode consumir. Então, uma outra coisa que tanto o liberalismo como o iluminismo contribuiu foi o quê? O fim do sistema colonial e o fim da escravidão. Tudo por conta dessa questão do lucro, né? Tudo por essa questão de aumento de produção visando lucro, que são características do liberalismo. Beleza? Então, por que estou falando aqui agora, pessoal? Nós vamos discutir sobre a Guerra dos 7 Anos. Porque esse conflito foi fundamental tanto na independência dos Estados Unidos, né? E também na Revolução Francesa. Foi uma guerra que ocorreu entre ingleses e franceses, né? Principalmente ali na América do Norte, mas também no continente europeu, porque alguns colonos ingleses ocuparam terras francesas ali na América do Norte. Então a França declarou guerra a esses colonos, invadiu as 13 colônias, né, dos Estados Unidos, e isso fez com que a Inglaterra entrasse no conflito. Em linhas gerais, né, esse conflito foi vencido pelos ingleses, só que economicamente falando, os dois países saíram quebrados, né? E esse fato contribuiu, por exemplo, para a independência dos Estados Unidos, porque os ingleses, tensionando se recuperar economicamente desse conflito, acabou impondo mais impostos, acabou querendo ter uma presença econômica mais forte ali nas 13 colônias, e isso fez com que isso contribuiu para a independência das 13 colônias, né, que daria origem aos Estados Unidos, em 1776. E no caso francês, contribuiu para a Revolução Francesa, porque
levou a França a uma crise econômica. E essa crise econômica levou a um aumento da pobreza, um aumento da miséria, um aumento do desemprego, né? E isso contribuiu também para a Revolução Francesa. Então essa guerra ela é fundamental tanto para a independência dos Estados Unidos como também para a Revolução Francesa. Somada a essa crise financeira que já existia na França por conta das consequências desse conflito, vale dizer que a França também perdeu uma série de territórios, né, na Ásia e na América do Norte, tanto para a Inglaterra como para a Espanha. Somado a esse fator, houve um inverno rigoroso na França, né, em 1788, 1789, que prejudicou as colheitas, né? Então o preço do pão, o preço da batata subiu de forma muito intensa, a população já estava empobrecida, né? Começou a passar fome, e esse foi também um fator que contribuiu ali para a Revolução Francesa, né? Quando você coloca tudo isso dentro de um caldeirão, né? População passando fome, população empobrecida, desigualdade social muito intensa, né? E você, além disso, existe uma doutrina filosófica, uma teoria política que dá um norte para essa população, dizendo assim, nós podemos substituir esse sistema por um outro, tudo isso junto, e vale dizer que essa doutrina, claro, é o iluminismo que eu estou falando, né? Tudo isso, quando se soma, fome, desigualdade social, pobreza, uma doutrina revolucionária, filosófica, tudo isso, todos esses fatores juntos contribuíram para que ocorresse a Revolução Francesa, né? Então, e essa revolução, aqui nós estamos discutindo apenas as causas, né, que levaram a essa revolução e a base teórica, né, filosófica, né, que foi o iluminismo e o liberalismo. A revolução em si nós vamos discutir em outros vídeos, né, porque é um processo longo, né, violento, longo, que teve uma fase de diretório, foi uma revolução muito violenta, teve a fase em que Napoleão Bonaparte assumiu as rédeas do país, houve as guerras napoleônicas até 1815. Essa revolução teve influência, e o iluminismo também, na independência tanto dos Estados Unidos como da América Espanhola. Então é um processo longo que precisa ser discutido mais atentamente ali em outros vídeos, né? Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender, né, as principais causas que levaram à Revolução Francesa e também as características ali do iluminismo e do liberalismo, beleza? Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.